11h41, 23 graus. A gente vai dar uma pausa ao esporte e vamos receber o convidado, que inclusive já falávamos dele desde o início da nossa edição aqui do jornal. Estamos recebendo no estúdio da CBN Londrina o correspondente da Globo News em Buenos Aires e comentarista da CBN, Ariel Palacios, que está no Brasil nessa semana para lançar o América Latina Lado B da editora Globo Livros, com histórias dos líderes argentinos. E é claro que o Ariel não poderia deixar de passar em Londrina, né, Ariel? Exatamente. Londrina Bom é minha dia. cidade. Bom dia, como está? Não podia deixar de passar pela cidade, que é a minha cidade. Sim. Né? Então, E a outra vez que eu lancei meu primeiro livro, Os Argentinos, pela editora Contexto naquela época, agora esta aqui é pela Globo Livros, eu também vim para Londrina. Também Londrina foi o primeiro ponto de lançamento. Eu começo sempre aqui. Mas por quê? Vamos lá, vamos contar aos ouvintes por que Londrina, porque essa paixão, é claro que tem toda uma história desde pequenininho, desde Exatamente. criança. Meus pais migraram para o Brasil, primeiro se instalaram em São Paulo, um breve período em Governador Valadares, em Minas Gerais, depois se instalaram em Londrina, e eu cresci em Londrina. Primeiro no centro, no edifício Alaska, nono andar, ali da esquina da Pio XII com a Pernambuco, ali ao lado do Hugo Simas, numa época que o centro de Londrina tinha poucos prédios e eu podia ver da janela do nono andar daquele prédio, dava para ver uma pontinha do Lago Igapó. Sim. Não tinha nada naquela direção. Imagina, olhando pela Pernambuco na direção do lago, não tinha nada quase. E olhando na direção norte, eu vi a construção do Estádio do Café, com binóculos que o meu avô tinha me dado de presente, mas dava para ver, porque a vista era limpa. Londrina era muito pequena. Naquela época, Londrina, vindo para o oeste, terminava no Contour, indo para leste, terminava onde hoje está a rodoviária, indo para o norte era Vila Casone, Heimtal, terminava ali. Varta era longe para Chuchu, Varta era praticamente outro planeta, e para o sul, onde estava o Motel Candy e um posto de gasolina. Terminava ali. Sim. Não é? Então era pequena. Nossa, eu fico impressionado como Londrina cresceu. É isso que eu ia E perguntar. cresceu bonito. E voltando aqui, né, por exemplo, hoje, Londrina é muito diferente. Muito diferente, mas mantém a essência de Londrina, não é? Uma cidade de imigrantes, uma cidade com... sempre pensando no futuro, uma cidade com uma dinâmica muito legal. Algumas coisas não existem mais em Londrina, que falam, ai, puxa, cadê esse lugar? Não existe mais. Ah, o rodeio. Não, o rodeio Não fechou. existe mais. Como o rodeio fechou? Falei, que desastre, por quê? O Pastel Mal tá aberto ainda assim, ainda bem. Então, e lugares totalmente novos que eu nem imagino, né? Mas algumas coisas, o da licença continua existindo, ainda Sim. bem, né? Mas tem coisas que eu digo, uau, isso aqui era, sei lá, o colégio onde eu fiz o ginásio não existe mais, o colégio do Canadá onde eu fiz o colegial, sim, mas agora é uma faculdade. Sim. Não é? A casa onde eu morei com meus pais na Rua Lagoas não existe mais, mas ainda tá lá o bairro. Então, é muito interessante sempre voltar para Londrina. Eu sempre, é como voltar para casa para mim. Que bom. É porque eu me criei aqui, para mim Londrina é minha cidade. Isso os londrinenses agradecem, né, todo esse carinho, com certeza. Bom, Ariel, hoje tem o lançamento do livro América Latina Lado B, né? Que inclusive fala o cringe, o bizarro, o esdrúxulo de presidentes, ditadores e monarcas dos vizinhos do Brasil. Isso. O livro não trata do Brasil, porque o Brasil merece um livro totalmente à parte, mas é um livro que serve para o brasileiro ver que tem muita coisa até mais bizarra do que dentro do Brasil lá fora. Porque a gente tende a se autoflagelar. Ai, o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Não é. Né? Ai, o Brasil tem político maluco mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Não, de jeito nenhum. Pode ser que tenha maluco, mas tem mais doido espalhado na região do que aqui. Então, por isso, é uma espécie de compêndio de seleção de antologia, porque se fosse colocar todos os casos bizarros da América Latina, tinha que fazer caberia uma no livro. enciclopédia. Não, e esse livro já tem 440 e poucas páginas. Então, é uma antologia dos delírios que ocorreram na região nos últimos 200 anos, porque eu pego cada país da região desde suas independências. Tá. Então, não entro no período colonial, não é um livro que fala só sobre o tempo atual, é um livro que fala desses 200 anos da região. A redação da CBN já está com livros em mãos, né? Mas o lançamento, por exemplo, para os londrinenses vai ser agora à noite. O que
Ariel Palacios pode adiantar dessas histórias aí? A gente consegue Nossa, falar um tanta pouquinho aqui? história. Consegue selecionar alguns casos mais bizarros lá, aqui? vamos ver. Venezuela, por exemplo. Porque tem países que têm capítulos pequenos, porque tem pouca coisa bizarra, e às vezes tem coisa bizarra ou sui generis, mas legal, positiva, que nem o Uruguai. Uhum. Uruguai tem pouca coisa sui generis negativa. Você tem, por exemplo, um ex-presidente como José Pepe Mujica, que era um exemplo de austeridade. O cara que andava num Fusca todo escangalhado. Né? Então você diz, uau, que coisa diferente. Né? Mas aí você tem casos de países com overdose de bizarrices, como Argentina, Bolívia, Venezuela, México, mas México só no primeiro século de independência, depois não tanto. Não tanto. Não que não. Não tanto. Não tanto. Uhum. Mas Venezuela temos o caso do ditador, do autocrata Nicolás Maduro, que afirmava que conversava com o seu antecessor, o defunto tenente-coronel Hugo Chávez, por intermédio de um passarinho. Depois, 2 anos depois, mudou e disse por intermédio de uma borboleta. Depois, ele conversava com vacas pedindo voto para vaca, para quadrúpede, o bovino mesmo. Né? E assim por diante. Ele dizia em público, ele falou isso em várias entrevistas, que volta e meia, depois que Chávez havia falecido, ele ia lá dormir ao lado do túmulo do Chávez. Ele estava lá no chão e dormia ao lado do túmulo do Chávez. Então, uma coisa de necromania, não confundir com necrofilia. Necrofilia é sexo com cadáveres. Necromania é obsessão pelos cadáveres. Né? Então, no caso da Venezuela, tem isso. No caso da Argentina, né, o presidente atual, Javier Milei, que fala por telepatia com seu cachorro defunto e pede conselhos políticos a ele. Isso que é o mais impressionante. Não é? Ou o caso do México com o presidente Santana, um militar que foi ditador várias vezes, e ele, numa ocasião, numa guerra com os franceses, perdeu uma perna. Essa perna foi decepada. Então ele mandou enterrar a perna quando era general. Quando virou presidente, ele falou, não, eu sou presidente agora, vou desenterrar a minha perna. Quer dizer, primeiro que é algo bastante esdrúxulo que alguém enterre uma parte de seu corpo. E que com o objetivo de ser enterrado completo posteriormente, quando o resto do corpo faleça. Não é? Mas ele, então, como tinha virado presidente, falou, não, minha perna precisa um funeral de Estado, agora eu sou presidente. Então, organizou um funeral de Estado com desfile militar, com banda, tocando a marcha fúnebre e com embaixadores, diplomatas e representantes do clero, da Igreja Católica, lá para acompanhar o cortejo fúnebre da perna. Posteriormente, aí ele começou a usar uma perna de pau, que foi roubada pelos americanos quando ele perdeu uma batalha. Essa perna agora está num museu no interiorzão dos Estados Unidos. E a perna dele, quando ele caiu definitivamente do poder, foi saqueada, o mausoléu foi saqueado e a perna foi totalmente estraçalhada e se perderam traços dessa perna. Mas só de pensar que alguém organiza um funeral para sua própria perna e que preside esse funeral é mais ainda maluco. Bom, mas isso quer dizer, isso ilustra, porque todas essas histórias ilustram nas mãos de que tipo de pessoas a gente está. Pois é. Porque é engraçado, mas é tragicômico na realidade. Com certeza. Né? Porque muitas vezes... São capazes disso, né? Se são capazes então, disso, imagina. Mais são exatamente, capazes. Né? E isso é realmente de se pensar o que eles são capazes de fazer. E né? se eles possuem estabilidade mental para governar países. Uma pena que o psicotécnico não seja feito a candidatos presidenciais. Se a gente tem que fazer psicotécnico para um trabalho, para tirar carteira de motorista, por que não para esses postos? Para ser presidente, né? Bom, Ariel, nós estamos conversando com Ariel Palacios. Ariel, muitos anos na Argentina, né? Como que a gente pode, aqui para os londrinenses, em pouco tempo que a gente tem, mas eu sei que de manhãzinha nasceu na palestra hoje. Você falou um pouco sobre dicas de quem quer mudar, investir na Argentina. Qual que é realmente ali a situação hoje da Argentina? Como que a gente pode olhar? A situação é péssima, faz 50 anos. Sim. E vai ficando cada vez pior. Então, o que estava falando com o pessoal hoje que é um país muito instável para você investir. Os próprios argentinos não investem em seu país. Os argentinos guardam dinheiro em dólar, não em pesos, a moeda nacional, porque é uma forma de assegurar que aquele dinheiro não vai perder valor. Guardam esse dinheiro fora do sistema bancário, porque não confiam no sistema bancário e não confiam nos governos de plantão. Mesmo que um presidente tenha sido eleito com a maioria dos votos, os argentinos sempre ficam com o pé atrás sobre o que ele pode chegar a fazer com nossos depósitos bancários. Essa é a mentalidade dos argentinos. Então, num momento de crise,
os argentinos possuem mais de 260 bilhões de dólares fora, no colchão, fora do sistema bancário. No colchão, em esconderijos caseiros, no Uruguai, que ali é só 1 hora de ferry boat para você atravessar e botar dinheiro no banco lá. Quer dizer, isso desde a empregada doméstica que guarda $50, até o advogado que guarda 10 mil, até o empresário que guarda milhões. Então, quando todos os governos dizem, não, peguem esses dólares, vamos dar uma anistia fiscal, esse dinheiro pode voltar sem impostos. Ninguém traz o dinheiro. Por quê? Porque as pessoas continuam sem confiar. Então, é um país onde você vê como... isso acontece toda vez que assume um novo governo. Me perguntam, e agora os argentinos votaram em tal? Estão entusiasmados com ele? Eu falo, não. Eles estão aliviados. Aplica a mesma coisa sempre para qualquer governo. Estão aliviados que o governo anterior terminou, mas não estão otimistas com o novo governo. Ou seja, um cenário sempre ruim, sempre complicado. Infelizmente, adoraria que o país prosperasse, mas não vejo perspectivas que isso aconteça. Até porque, Ariel, se a gente for olhar pela parte do turismo, é lindo. Sim, claro. Né? A Argentina é lindo, então realmente a gente quer ir, quer estar, né? Então, quando a gente olha por esse lado bem pouco otimista, é triste, né, para a Argentina. Muito triste. E é um país fascinante. Eu simplesmente não vejo o futuro. Aliás, eu não vejo o futuro na Argentina desde que cheguei em Buenos Aires em 1995. Faz tempo, Mas são 29 anos. Mas é um país fascinante, é um país muito bonito. Mas às vezes acontecem que países entram em decadência e levam séculos em se recuperar. Como o caso da Espanha. Sim. Ou o caso de Portugal. Então não é uma novidade ao longo da história da humanidade que aconteça isso. É uma pena, mas não é uma novidade. Né? Então mas é um país, como digo, fascinante, porque é um país com uma cultura muito interessante, com uma sociedade muito interessante. A economia não funciona, e não é de agora. Muitas pessoas pensam a curto prazo, a economia não funciona desde o governo anterior. Não, a economia não funciona há 50 anos. Né? E é um país que tem problemas institucionais. A economia não funciona há 50. Um país que tem problemas institucionais há 94. Desde que houve o primeiro golpe de Estado, e comentava hoje lá na CIL, que desde 1994 até hoje são 94 anos. Sim. Quantos presidentes, Cláudio, você imagina que na Argentina não tenham completado o mandato? Chuta aí. 94 anos. 94, muitos. São muitos presidentes. Quantos presidentes, digamos, o mandato 10, 15, 20. que não completaram? Não, perdão, que completaram, desculpa. Que completaram. Menos. 10? 6. 6? 94 Nossa, anos, só 6 completaram seus mandatos. Pouquíssimo. Quantos? Então tem muito impeachment da Argentina? Não. Como então? Como é que eles caem? Como? Muito golpe de Estado? Não, muitos caem por golpe. Muitos caíam antigamente por golpes de Estado. Não tem mais nenhum golpe desde 76, quando foi o último golpe militar. Não, os presidentes caem porque simplesmente não conseguem governar. Ficam sem maioria e lá não tem centrão. Então, quando eles perdem a maioria, os caras estão lascados pro resto do mandato. Ou rebeliões populares, que levam esses presidentes a dizer, não dá, tenho que ir embora. E não é que o país inteiro fique em convulsão. Basta que você bloqueie a cidade de Buenos Aires, onde mora quase metade da população. No Brasil não existe nada parecido. Se acontece algo em São Paulo, não necessariamente paralisa o resto do país. Se acontece algo no Rio, tampouco paralisa o resto do país. Mas Buenos Aires e a grande Buenos Aires concentram metade da Argentina em população, a economia. Então você paralisa a Argentina. Então é um país que facilmente fica bloqueado. É um país onde os argentinos não confiam na moeda, mas não querem o dólar como moeda do dia a dia. O dólar é só para guardar. Não confiam na classe política. Então, é um país que está em constante checkmate. E os argentinos são geniais para sobreviver em meio ao checkmate. Ariel Palacios, muito obrigada por ter vindo aqui à CBN Londrina. Relembrando os nossos ouvintes, hoje tem lançamento oficial do livro. Logo mais à noite, sessão de autógrafos. Hoje, 7 horas, na Livraria da Vila, que fica no Aurora Shopping. E depois vai ter o lançamento em Brasília, em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Ariel, muito obrigada mais uma vez. Seja muito bem-vindo sempre a Londrina, sua terra natal. Muito obrigado, eu que agradeço a todos e um excelente fim de semana.